Bom, aqui tá falando 2 scoop, né? Vamos lá. 1, 2. Quanto mais melhor, né? Vamos lá. Os suplementos alimentares estão sempre presentes nas academias. Mas e você? Sabe para que eles servem? Então assiste o vídeo aí até o final, porque hoje eu vou falar sobre os 5 suplementos alimentares mais utilizados nas academias. Suplemento não é bomba, viu? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Quem nunca viu na academia uma pessoa chacoalhando uma coqueteleira com um líquido diferente dentro, ou antes, ou durante, ou depois do treino, que nem sempre você sabe o que é? Pois bem, muito provavelmente essa pessoa está tomando aí sua misturinha de suplemento alimentar por algum motivo. Eu quero deixar bem claro aqui que prescrição de suplemento alimentar é função de nutricionista, viu gente? Mas nós, como educadores físicos, temos o direito e o dever de passar o nosso conhecimento para vocês sobre os suplementos mais utilizados nas academias e para que eles servem. Então eu resolvi fazer uma lista aqui dos 5 suplementos mais utilizados na academia. E na posição número 5, a maltodestrina e ou a destrose. Quem pratica academia procurando boa forma e boa saúde sabe que para o bom crescimento dos músculos, o consumo correto de carboidratos é tão importante quanto o consumo correto de proteínas, por exemplo. E isso é verdade, pois sem o consumo correto de carboidratos, o nosso organismo fica sem energia para cumprir as funções que deveria cumprir. E a gente acaba recorrendo a reservas energéticas musculares e acaba perdendo massa magra. A maltodestrina, ou simplesmente malto, ela pertence ao grupo de carboidratos complexos, ou seja, aqueles que são digeridos de maneira mais lenta pelo nosso organismo e acabam subindo a nossa glicemia um pouco mais devagar. Lembrando que a glicemia é a taxa de glicose na corrente sanguínea, tá? Ou seja, ela fornece energia de forma gradual durante todo o treino, o que evita a fadiga muscular e melhora o desempenho do treino em si. Isso significa que durante o treino você terá energia para executar todos os movimentos, as séries, os exercícios que você tem que fazer com o máximo de desempenho possível. Por esse motivo, o seu uso é indicado antes de começar o treinamento. A malto é formada por várias moléculas de açúcar juntas, dentre elas a maltose, a frutose e a destrose. No dia a dia, em alimentos, ela pode ser encontrada em fontes como mandioca, milho, batata doce, arroz integral e alguns outros. Apesar de ser um carboidrato complexo, a malto tem um alto índice glicêmico, devido à existência de cadeias mais curtas entre as moléculas, o que torna elas mais fáceis de serem quebradas. Isso faz com que a absorção da malto seja mais rápida do que de outros carboidratos complexos. Ocorre que, ao aumentar o nível de insulina, a malto promove um aumento do fluxo de glicose para dentro da célula, fornecendo energia necessária para o treino e evitando que o organismo utilize reservas musculares. A destrose, por fazer parte da cadeia de carboidratos simples, ou seja, que é formado por só um tipo de açúcar, é digerida de forma rápida pelo organismo, fornecendo energia imediata para a célula. Por esse motivo, é indicado que ela seja utilizada logo após os treinos. Graças à sua estrutura simples, ela tem um índice glicêmico muito elevado, liberando insulina rapidamente e provocando um aumento no nível de glicose no sangue poucos minutos após ser tomada. Isso faz com que as células absorvam outros nutrientes de maneira mais eficaz. É como se as proteínas, as vitaminas pegassem uma carona na glicose e entrassem mais rápido dentro da célula. Uma vez que ela fornece energia muito rapidamente, ela evita que o organismo utilize outras reservas de energia muscular, por exemplo, que ele catabolize a musculatura, principalmente após um treino muito intenso ou muito longo. Por isso, se você treinou bastante, não precisa se preocupar com as calorias ingeridas com a destrose. Elas serão processadas e usadas rapidamente. E o que sobrar não será armazenado em forma de gordura, e sim de glicogênio muscular. Mas toma muito cuidado com a dose. Repito, nutricionista. E na quarta posição vem a glutamina.
A nutrição considera a glutamina como um aminoácido não essencial, ou seja, é produzido no nosso organismo. E elas estão mais presentes, as moléculas de glutamina, no plasma sanguíneo e no tecido muscular. Essa grande quantidade de glutamina no organismo se justifica por seu vasto campo de atuação dentro do nosso corpo. A multiplicação e o desenvolvimento das células, principalmente aquelas do sistema imunológico, o balanço ácido-básico, o transporte de amônia entre os tecidos e a doação de esqueletos de carbono para a formação de energia são apenas algumas funções da glutamina no nosso corpo. Como a nossa praia é o esporte, vamos falar aqui sobre as principais ações da glutamina para praticantes de atividade física e atletas. Depois de sintetizada, a glutamina passa por reações bioquímicas que auxiliam na recuperação do tecido muscular e também a recuperação do organismo como um todo. Em situações de pós-exercício exaustivo ou durante sessões de treino muito longas, o nosso organismo não consegue produzir a mesma quantidade de glutamina que nós estamos usando no momento. Por isso, a sua suplementação se faz importante. Ou seja, a gente consome a glutamina mais rápido do que o nosso organismo pode sintetizar. A glutamina age como combustível para a multiplicação de células intestinais e imunitárias. E isso é importante para todo mundo, mas se vê uma importância maior para aqueles indivíduos que são praticantes de atividade física. Alguns estudos relacionam que atividades físicas muito longas ou muito exaustivas estão relacionadas à diminuição da imunidade. Essa diminuição ocorre por causa das alterações hormonais e do metabolismo dos músculos. E dessa forma se justifica a suplementação com glutamina para recuperação muscular pós-treino. A dose da glutamina pode ser dividida várias vezes ao dia ou tomar em dose única, sendo que a dose única normalmente ocorre ou após o treino ou antes de dormir. Na terceira posição temos a creatina. Algumas pessoas ainda confundem e acham que a creatina é um tipo de proteína, mas na verdade ela é mais parecida com um aminoácido. E isso a coloca lado a lado com outras substâncias utilizadas na academia, como o BCAA, por exemplo. A creatina é transportada no organismo em duas formas, ou como creatina livre ou como creatina fosfato. É justamente nos músculos onde está 95% da creatina do corpo. Os outros 5% ficam em maior parte no cérebro e nos homens também nos testículos. O fígado de um adulto saudável produz mais ou menos 1 grama de creatina por dia, enquanto com a nossa dieta a gente consegue consumir mais ou menos mais 1 grama de creatina por dia. E não é uma coincidência que a maior parte da creatina está presente nos músculos. Funciona assim, e eu expliquei isso lá no meu outro vídeo sobre hipertrofia. Tá o card aqui em cima. Durante o treino, nós temos que fazer a contração muscular. E essa contração se inicia com a ATP, que é a adenosina trifosfato. A ATP perde uma molécula de fosfato, se tornando adenosina difosfato. Após esse processo, a creatina fosfato empresta uma molécula de fosfato para a adenosina difosfato e ela volta a se tornar ATP, adenosina trifosfato, voltando a agir no músculo. Como a creatina é fundamental na transformação de ADP para ATP, a sua suplementação ajuda na otimização da energia durante o treino. Quando a disponibilidade de creatina no organismo é maior, fica mais fácil de executar mais repetições com boa intensidade sem chegar na fadiga muscular. Outros estudos relacionam a creatina com a hipertrofia muscular. O porquê ainda não é um consenso, mas existem 4 principais fatores que são utilizados hoje em dia. Ela aumenta a retenção hídrica e afeta o balanço proteico. A longo prazo, ela pode ter relação até com os genes da hipertrofia. Ela estimula a proliferação de células satélites. E a minha preferida, ela possibilita mais volume de treino. Na segunda posição, temos os pré-treinos e os termogênicos. Como o próprio nome já diz, o pré-treino deve ser consumido em torno de 30 minutos antes da atividade física. Dessa maneira ele aumenta a sua energia, sua força e seu rendimento durante o treino. A grande maioria dos pré-treinos usa estimulantes como cafeína, arginina, taurina, beta-alanina. Inclusive a beta-alanina é aquilo que faz os pelinhos do braço arrepiar, que você sente aquele gás. Mas então, para você encontrar pré-treinos com beta-alanina,
tem que ser aqueles suplementos importados e principalmente de importação própria ou algo que não seja de loja, porque aqui no Brasil a Anvisa proíbe o uso da betalanina. Engraçado que nicotina, álcool a Anvisa libera, agora a betalanina não pode. E por muitos desses nutrientes também serem considerados como termogênicos, muitas pessoas confundem a sua finalidade. Esse tipo de suplementação deve ser utilizada para quem busca alto rendimento nos treinos, seja ele para hipertrofia, seja para definição muscular ou atletas que estão em fase de cutting. Se por um lado a maioria dos produtos pré-treino tem substâncias termogênicas, nem todos os termogênicos podem ser usados para aumentar o seu desempenho durante o treino. O termogênico ele tem como principal função acelerar o seu metabolismo por meio da termogênese, que é o aumento da temperatura do corpo, e isso estimula a queima dos depósitos de gordura. E a maioria desses suplementos também conta com alguma substância de inibição de apetite, para dar uma diminuída na ingestão calórica. Por isso, geralmente, esses suplementos são utilizados por pessoas acima do peso que querem emagrecer um pouco mais rápido. Como a maioria desses produtos é à base de cafeína, eles também fornecem energia e disposição muscular para que você efetue um treino mais intenso. Porém, diferente do pré-treino, eles não auxiliam na recuperação muscular, o que pode causar aí uma perda de massa magra também junto com a gordura. Outro ponto importante é que os termogênicos devem ser tomados ou pela manhã ou no máximo na hora do almoço, para evitar efeitos colaterais, como insônia, por exemplo. E sempre na dosagem correta, ouviu? E na primeiríssima posição, o nosso querido Whey Protein. As proteínas são moléculas estruturais do nosso corpo, além, é claro, de fornecer energia, de aumentar a imunidade, etc. No entanto, quando nós pensamos em desenvolver o nosso corpo e aumentar a nossa massa muscular, a gente deve proporcionar ao nosso organismo uma quantidade extra de proteína. E o Whey Protein, que é o queridinho dos atletas, age exatamente dessa maneira. Mas o que tem no Whey Protein que faz ele ser tão especial assim? O segredo está na produção do produto, a qual eles conseguem extrair a melhor parte do nutriente. Durante o processo de produção do queijo, ocorre a coagulação da caseína, que é uma proteína do leite. Ao longo da transformação, se vê uma massa branca que vai se unindo e depois ela forma o queijo propriamente dito. Ao mesmo tempo da separação dessa parte coagulada, também sai um líquido. Esse líquido é o soro do leite. E o soro do leite em inglês significa o quê? Whey. Esse soro do leite é a matéria-prima para a produção do nosso Whey Protein, que é a proteína do soro do leite. Durante o processo de produção, a quantidade de filtragens e o tamanho dos filtros que são utilizados vão determinar a qualidade desse Whey Protein. A aparência final do Whey Protein é um pó, parecido com o leite em pó, que a gente dilui em água. O gosto não é tão bom. Por essa razão, ele aparece muito misturado com aromatizantes de chocolate, morango, baunilha e etc. O aspecto mais importante do valor nutricional do Whey Protein é a qualidade dos aminoácidos que compõem ele, além, claro, da grande quantidade de cálcio. Basicamente, existem 3 tipos de Whey Protein de acordo com a filtração e tudo mais utilizado. São eles o concentrado, o isolado e o hidrolisado. O concentrado ele é o menos processado, por isso ele é o mais barato e mais acessível à maioria da população. Ele costuma apresentar teores de proteína entre 25% e 80%. É sempre bom olhar na embalagem, olhar no rótulo para ver se está comprando um produto de qualidade. Esse Whey Protein concentrado também é utilizado na produção das barrinhas de proteína que a gente conhece. Além dos teores de proteína, outra diferença é que o concentrado é o que apresenta maior quantidade de gordura e de lactose, que é um açúcar do leite. Por isso, talvez ele seja o que tem melhor sabor, né? O Whey Protein isolado é a forma mais pura de proteína encontrada hoje em dia no mercado. Ele é processado por métodos mais intensos e por isso também é mais caro. A sua composição conta com de 90% a 95% de proteína por dose, além de contar com muito pouca gordura e lactose também, em torno de 1% de cada no máximo.
No entanto, é importante destacar que o whey isolado ele não oferece uma outra gama de benefícios que o whey protein concentrado, por exemplo, oferece, justamente pelo baixo teor de gordura e de lactose. Ah, e o gosto dele também é bem pior, viu? E o hidrolisado? Pois bem, as moléculas de proteína são longas cadeias de aminoácidos. O hidrolisado de whey protein são proteínas que foram enzimaticamente tratadas, elas foram quebradas em proteínas menores. E o resultado disso é que essas proteínas são mais facilmente absorvidas pelo organismo. Tanto o whey concentrado quanto o isolado, eles podem ser hidrolisados, tá? Além disso, essas proteínas menores reduzem efeitos colaterais, como problemas digestivos e alergias. E assim eles viabilizam o uso dessa proteína hidrolisada para outros fins, como fins pediátricos, com crianças e hospitalares em geral. O whey hidrolisado também é conhecido como whey pré-digerido, uma vez que essa quebra das moléculas de proteína seria feita pela nossa digestão. E ele também é o tipo de whey protein mais caro do mercado. O ganho de massa muscular ele vem através do treinamento aplicado em cima daquele tecido muscular, o rompimento das fileiras de proteína e depois com o organismo reestabelecendo essas fileiras. O grande benefício do whey protein é que os aminoácidos que compõem a proteína dele são aqueles de cadeia ramificada, que são os grandes responsáveis pela reconstrução muscular. Por essa função de reconstrutor, normalmente o whey protein é ingerido após o treino, mas ele também pode ser ingerido ao decorrer do dia, como substituição de alguma alimentação proteica que você teria no meio da tarde, mas claro, quem vai mandar isso é um nutricionista. Para quem tem alergia e intolerância à lactose, além das proteínas isoladas, a gente também tem hoje no mercado as proteínas da carne e proteínas de vegetais, as proteínas veganas. Porém, como é isolada, os valores, os preços delas são bem mais altos. Bom, pessoal, lembrando que a suplementação é mais um assunto a se pensar para quem pratica atividade física. Mas como o nome diz, ela é suplemento, tá? Ela complementa, ela não substitui refeições. De novo, procure sempre um nutricionista. O vídeo de hoje fica por aqui. Se vocês quiserem mais um vídeo sobre outros tipos de suplementos, deixa um likezinho aí, que desse jeito eu vou medir se vocês gostaram do assunto e a gente se vê na próxima. Um abraço, tchau!